No capítulo anterior da crise, em Terras Infinitas, testemunhamos como Kara Zor-El assassinou a sangue frio seu pai adotivo, o Monitor, após ter sido manipulada pelo Psycho Pirate. Mais grave que isso é que nossos heróis multiversais se viram encurralados por uma enorme e poderosa criatura chamada o Anti-Monitor. Nada parecia prejudicar este monstro, e justo quando a morte olhava fixamente nos olhos desses personagens, acontece que o Monitor tinha um plano de reserva para proteger todos eles. Agora, você se lembra que na segunda parte da crise, Mr. Terrific mencionou a existência teórica de uma dimensão chamada Submundo? A ideia de mover todas as terras para essa dimensão não era completamente absurda. No entanto, a energia necessária para realizar tal façanha era incalculável, para não dizer que era impossível de obter. Aparentemente, o Monitor considerou seriamente essa estratégia, e devido às células do seu corpo terem absorvido energia cósmica por bilhões de anos, ele deixou tudo preparado para que, de fato, infinitas terras fossem movidas para esta dimensão submundo, também chamada de O Sangramento. Qual será o destino de Kara Zor-El? Será que nossos heróis encontrarão uma forma de vencer o Anti-Monitor? Quantos universos de nossas séries animadas favoritas veremos neste filme? Finalmente descobriremos o que Barry alterou no tempo causando todo esse desastre? Batman algum dia deixará de ser tão duro? Este vídeo trará views suficientes para Negaio finalmente comprar seu Maruchan de frango? Em breve saberemos. Tenho muitas perguntas. E já que temos muito a contar, não vamos perder mais tempo e vamos direto para a história. Mas, claro, se você gostar deste vídeo, não seria má ideia se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atento ao novo conteúdo. Além disso, seu like e comentário me ajudam muito com o algoritmo do YouTube. Já se passaram 8 meses desde que nossos heróis estão seguros dentro da dimensão submundo. Vários eventos importantes aconteceram desde então, como a Mulher Maravilha ter sido encontrada ainda viva. Psycho Pirate de alguma forma foi capturado por Lex Luthor da Terra 10. Kara Zor-El tem estado deprimida desde que assassinou o Monitor. E cada um dos mundos é constantemente assolado por desastres naturais devido à instabilidade deste limbo. O mais alarmante é que o sangramento parece estar prestes a colapsar. E antes que isso aconteça, nossos heróis já devem ter uma estratégia pronta se não quiserem ser erradicados pelo Anti-Monitor. Senhorita Lane. Vamos, Clark. A essa altura todo mundo já sabe. Novos personagens também se fazem presentes neste filme, como a nova Black Canary Dinah Lance, filha da original Black Canary Dinah Drake, da Terra 2. Meu amor. O grupo de heróis está investigando uma estranha cortina de energia desconhecida em Metrópolis. O que será essa coisa e para que serve? Essa é a pergunta. Como meus 20 espectadores já sabem, mas como a Liga da Justiça nunca assiste aos meus vídeos, deixaremos que descubram da pior forma. Os heróis combatem esses animais buscando salvar o que resta da cidade. Enquanto o Superman é atacado por pterodáctilos... Acho que são pteranodontos. Independentemente do nome, a Mulher Maravilha recupera seu poder esquecido de se comunicar com os animais. Isso merece um ponto para o filme. Isso sem mencionar que na terra do Aquaman, aparentemente também filmaram Jurassic World. As estampidas de dinossauros pareciam não ter fim. E junto a eles também aparecem alguns viajantes perdidos no tempo, conhecidos como os Perdedores, soldados da Segunda Guerra Mundial. Sua única missão é impedir que esses animais firam pessoas. E sim, supõe-se que deveriam ser os mesmos sujeitos que conhecemos no Detective Comics Showcase, mas Johnny Cloud não o vemos em lugar nenhum. O piloto do avião não apareceu no curta animado. Por que você acha que isso aconteceu? São versões diferentes ou foi um erro de continuidade? Seria curioso se fosse um erro de continuidade, levando em conta que nem Connor nem Pudge aparecem nesta formação atual. Porque eles morreram na ilha, mas enfim, deixe seus comentários abaixo deste vídeo. Pera, quem são eles? Ninguém importante, senhora. Apenas um punhado de perdedores. Na Terra 10, Lex Luthor e seus cientistas concluíram que a vida no sangramento é insustentável. Pá! Também não é preciso ser muito inteligente para perceber que quando vulcões e dinossauros aparecem do nada, algo não está certo. Então, rapidamente, o líder supremo cria um plano malévolo, buscando contatar o Anti-Monitor através do Psycho Pirate. É uma chamada de longa distância. Na Terra 2, a Batifamília atende ao sinal de uma anomalia temporal, onde um exército nazista assumiu o controle do arsenal de Gotham.
Eles roubam a pistola do Sr. Freeze, o guarda-chuva do Pinguim, o veneno do Bane e o poderoso martelo da Harley Quinn capaz de destruir até o Batman. O homem que sempre tem um plano, aquele com um quociente de inteligência acima da média e que está sempre preparado para todos os cenários possíveis, é infectado pela toxina de Crane pela 20ª vez em sua carreira. Mas desta vez as coisas são diferentes porque ao estar preso neste pesadelo, ele também consegue se lembrar de sua estadia no mundo da guerra. Aquele exato momento em que um estranho idoso apareceu diante dele tentando deixar uma mensagem. Ele vai ficar bem. Uma vez no satélite, nos deparamos com uma cena da Supergirl falando sobre a desaparecida legião de super-heróis com Bárbara. Sim, a essa altura já é um fato que nenhum desses personagens vai voltar. E se a miséria deles ainda não é suficiente? Kara não consegue parar de se culpar por ter assassinado o Monitor, deixando toda esta existência presa neste plano dimensional. Sim, é sua culpa, mas todos podem errar, meu amor. A conversa é interrompida quando o alarme da nave avisa da chegada de uma pessoa não autorizada a estas instalações. O próprio Lex Luthor da Terra 10 Luthor notifica os heróis que o sangramento está se rasgando. De fato, justo nesse momento, todos são testemunhas de como o Anti-Monitor conseguiu abrir uma fissura no limbo para atacar a Terra. 146, o mundo de Aquaman, a Rainha Mera se comunica com Arthur para se despedir dele e do Rei de Atlantis. Sendo incapaz de abandonar seu povo e sua família, ele exige que o transportem para o seu mundo para morrer junto a eles. Desta forma, a Terra 146 é aniquilada. Voltamos com Bruce Wayne, que finalmente acordou após ter sido atacado com a toxina de Crane. A Doutora Chapelle atualiza Bruce sobre a recente chegada do Anti-Monitor há alguns dias, e que além da Terra 146, a criatura também destruiu a Terra 88 e as 2112 terras que, caso esteja se perguntando, não estão catalogadas no último registro oficial do multiverso que vimos em Dark Crisis. Coisa que também não ajudaria muito de qualquer forma, considerando que nos meios audiovisuais o multiverso Detective Comics sempre tem numerações distintas e, por mais impossível que pareça, também faz ainda menos sentido do que o multiverso dos quadrinhos. Fique tranquilo, ninguém sabe quem eram esses desconhecidos, então não nos afeta. Se fossem tão bons, não teriam morrido. Ah, bom. Falando de mortos, não esses mortos, falando de outro tipo de mortos. Bruce continua teimoso sobre sua alusão a um suposto Barry Allen no Warworld. A doutora Elizabeth Chapelle, antes conhecida como Doutora Midnight, tenta tranquilizá-lo, dizendo que tudo foi causado pela toxina de Crane. Mas o Sr. Wayne não estava convencido disso, então se propôs a tarefa de procurar um médico especializado em outro tipo de campo. Aqui é onde o Dr. Fate aparece novamente, perguntando o que o morcego Batman está procurando. Batman conta a todos sobre sua experiência no mundo da guerra, e que depois de todo esse tempo, ele havia compreendido que este sujeito era Barry Allen, pouco antes de morrer. Que, a propósito, nossos heróis nunca souberam o que aconteceu com Flash e Iris West. Durante a construção das torres, Fate usa sua magia, revelando que os instintos do Batman estão corretos. Agora, a missão é decifrar a frase mencionada por Barry: "Você deve voltar antes do começo". Infelizmente, mover-se pelo tempo ainda não é possível. Parecia que não havia opções para resolver o enigma. Pelo menos até que John Stewart se lembra daquele estranho vagabundo com quem lutou contra os demônios. Sombra disse que seu nome era John Constantine. Acontece que Constantine havia partido quando as terras foram movidas para o sangramento. Ele não queria ver tudo destruído novamente como antes, ou foi o que disse antes de sumir. Procurá-lo no multiverso parecia uma tarefa impossível, então agora tudo dependia do melhor detetive do universo Detective Comics, o Detetive Champ. Mas como infelizmente ele não estava disponível por problemas de agenda, teremos que depender do Batman. O morcego inicia prontamente a missão e encontra Constantine em um bar suspeito na Terra. 18. John só se dedicou a se embriagar nos últimos meses e não pensava em mais nada. Inevitavelmente, os heróis chamam a atenção pela forma como se vestem e também por John Stewart. Ei, amigos, temos um cuidado comigo como você termina essa frase? E embora Dr. Destino tente acalmar os presentes, isso não adianta nada. Vemos Bad Lash aqui novamente, embora não seja possível para ele reconhecer a Mulher Maravilha. Ele os ajuda a esvaziar o lugar enquanto interrogam Constantine juntos. Dr. Destino imediatamente esclarece que este sujeito é mais antigo que o próprio multiverso. Ele era a resposta para ele antes do início.
Embora John também gostaria de lembrar toda a sua história, ainda não é possível recuperar completamente suas memórias. Por causa disso, o feiticeiro, agente dos Senhores da Ordem e defensor contra a escuridão e o caos, inicia um ritual complicado, para mergulhar no mais profundo da mente deste homem. Ouve as palavras das bruxas, os segredos escondidos. Na noite, uma nova fissura no Sun Sangrado volta a aparecer, causando um enorme terremoto na Terra 2. A poderosíssima e veterana Sociedade da Justiça não hesitou nem um instante em fazer o que pudessem para salvar a todos. E para evitar que este mundo também fosse erradicado, uma equipe Alpha Ultra Multiversal Intergaláctica de Defesa é implantada para... Bem, esqueçam essa parte, sabendo que não resta mais nada a não ser aceitar a derrota. Dinah Drake se despede de sua filha dizendo que está muito orgulhosa da mulher em que ela se tornou. Adeus, Sociedade da Justiça. Seu filme sempre foi meu favorito do Tomorrowverse. Após este terrível acontecimento, Lois Lane começa a se perguntar como é possível que do nada o Anti-Monitor tenha conseguido localizá-los neste submundo. É como se alguém... não sei, talvez alguém malvado tivesse vazado informações para o inimigo. Nem preciso me virar para sentir os olhos da senhorita Lane me olhando. De fato, Lex confessa tudo. Claramente ele é insultado pelos presentes. Mas após ele explicar seu plano, parecia não haver mais alternativas para garantir a sobrevivência de todos. Então Luthor fez o necessário, o que ninguém mais teria ousado fazer. Ele sacrificou a localização de várias terras para que todos pudessem observar de perto a criatura até encontrar uma fraqueza. Por outro lado, Batman e Constantine finalmente conseguem acessar as memórias deste último com a ajuda da magia do Doutor Destino. Primeiro eles encontram uma lembrança do espectro, e imediatamente depois observam as ruínas de um mundo destruído. Um mundo que para nós é bastante familiar. Queria que isso fosse um pesadelo, Bats. Mas foi real? Batman não sabia o que isso significava, então John explicou que tudo o que ele via ao seu redor era culpa de um conquistador chamado Darkseid. O morcego observou o momento exato em que John Constantine manipulou Flash com um feitiço para alterar a história. Esse foi a origem da crise nas Terras Infinitas, já que uma parte de John viajou junto com Flash. Em sua jornada através do tempo, Batman e Constantine puderam seguir o velocista até sua chegada na Apocalipse, um lugar que o morcego nunca tinha visto antes, ou pelo menos não na realidade do Tomorrowverse. Flash entrou nas instalações deixando atrás de si apenas um monte de cadáveres. Parecia ser um velocista da morte. Constantine explica que a magia que utilizou naquela época requereu uma parte de sua alma. Ao observar o Flash chegar até um Darkseid pequeno e indefeso, John relata que havia antecipado que Barry não seria capaz de assassinar a criatura e, como plano de reserva, o havia enfeitiçado para se tornar a morte ambulante. Claro que Barry Allen não sabia, e embora tenha recuado, decidiu deixar o futuro conquistador viver. Sua mera presença neste lugar já havia condenado a vida de Darkseid, porque este ser era um pilar no tempo e no espaço. Sua morte causou o despertar do multiverso, provocou o despertar do Anti-Monitor e trouxe para a realidade uma crise nunca antes vista. Enquanto o mundo pós-apocalíptico de Kamand era eliminado, nossos heróis intergalácticos multiversais observavam à distância, tentando encontrar alguma fraqueza no Anti-Monitor. Ao perceberem que nem seus melhores escudos eram fortes suficientes para resistir à criatura, logo começaram a perder a esperança e acreditar que todos os mundos destruídos foram em vão. Apesar dos gritos irritantes de seus companheiros, Lex Luthor mantinha-se firme em sua ideia. O careca maligno havia descoberto que o Anti-Monitor era feito de antimatéria escura, assim como os demônios sombra, portanto deveria ser suscetível a ataques de luz. Shaera disse que já usaram todo o repertório contra o monstro sem sucesso, mas Lex nota que na verdade não usaram tudo como afirmavam. Cada terra do multiverso trouxe seu próprio sol até o sangramento. A energia concentrada estava justamente aqui, no mesmo ponto. Enterre sua doentia obsessão de matar o Superman. Eles acreditam rapidamente no insulto a Luthor, suspeitando que todo o plano é apenas um truque para matar o Superman. Mas a má notícia é que a estratégia do Wes tinha bastante sentido e contemplava o único cenário vencedor até agora. Uma vida para salvar bilhões? Superman estava disposto a se sacrificar, se despediu de Lois Lane e iniciou o voo em direção ao Sol. No meio do caminho, Kara Zor-El se adiantou ao seu primo, ele tentou detê-la, mas não valia a pena nem tentar. Supergirl ainda mantinha os poderes de Harbinger, por isso neste ponto era muito mais forte e rápida. No último instante, Superman foi detido pelo Capitão Átomo, alertando sobre um novo ataque do Anti-Monitor.
Os heróis enfrentaram o monstro, tentando romper sua blindagem, até que Lex ordena a desativação das torres de todas as terras. Ninguém entendeu o que estava acontecendo, apenas o Superman, que apoiou essa ordem. Mr. Terrific obedeceu, tirando todos deste plano dimensional, uma vez fora e antes que o Anti-Monitor destruísse a Terra. 16. Sim, em teoria, a Terra da Young Justice. Este monstro foi atingido por um poderoso raio que o obrigou a recuar. Era o próprio Warworld, sob o comando de John Jones. Na verdade, o mundo da guerra nunca explodiu, mas foi transportado por um raio Z para outro lugar no universo, e Adam Strange e sua filha tiveram um pouco a ver com isso. O mundo da guerra se alimenta das emoções de seus cativos, como explicado anteriormente em um vídeo. É um mundo de guerra baseado na versão pré-crise dos quadrinhos. De nada. Superman tem a ideia de usar os poderes psíquicos de John para persuadir o Psycho Pirate a fazer algo bom. Eles precisam agir rápido e quebrar a blindagem do Anti-Monitor antes que Kara termine de absorver energia solar. Caramba, que intensidade. Após jogar o Ouija, Batman e seus amigos avistam um lampejo esmeralda do lado de fora do bar. Eram 3 recrutas do corpo de Lanternas Verdes, além de Razor, um Lanterna Azul. Subentende-se que ao menos esses 3 fazem parte da geração pós-eventos do filme Lanterna Verde, Temam Meu Poder. Assim, subentende-se que Aya também pertence à Terra, um do Tomorrowverse, portanto não poderia ser a mesma versão de Aya que conhecemos, nem da cancelada série animada de Lanterna Verde, nem a Aya que poderia ter aparecido em uma hipotética 5ª temporada de Justiça Jovem. Quanto ao Razor, fica a cargo da sua imaginação, eles não me pagam o suficiente para explicar, mas, falando sério, eu recomendo que se você quiser uma opinião um pouco mais detalhada sobre isso, então fique até o final do vídeo, exatamente. Quando o Anti-Monitor estava prestes a atacar o mundo da guerra, o poderoso corpo de Lanternas Verdes apareceu para defendê-lo. Uma Supergirl revigorada voou até Kal-El para um adeus definitivo. Obrigada, eu amo vocês. O pirata usou suas habilidades sincronizando as emoções de todo o multiverso para alimentar o mundo de guerra. Como resultado, o próximo tiro foi tão poderoso que não apenas dissolveu a antimatéria lançada pelo monstro, mas também conseguiu quebrar sua blindagem por muito mais tempo, permitindo que a Supergirl liberasse toda a energia solar no interior, e desta forma, o Anti-Monitor foi destruído para sempre. Morrer para que outros possam viver é um ato magnífico. Todos honraram com um momento de silêncio o sacrifício da heroína. Mas Constantine estava certo ao dizer em voz alta que não tinham tempo para chorar. Batman começou a explicar o que havia descoberto das memórias de John. Que ele vinha de um universo que existiu muito antes do multiverso, e que todas as terras paralelas conhecidas não eram mais que um erro causado pela eliminação de um ponto que deveria ser fixo na existência e no tempo. O universo não foi projetado para suportar infinitas terras se expandindo a cada momento, então era apenas uma questão de tempo até que toda a realidade entrasse em colapso. Com essa informação, a Doutora Chapéu deduz que talvez o papel do Anti-Monitor era necessário diante da existência do multiverso. Seu papel era o de um anticorpo tentando erradicar a doença. O pior de tudo é que, se essa teoria for verdadeira, então deveria haver mais de um Anti-Monitor? E era exatamente assim. Os heróis rapidamente tentaram encontrar uma nova estratégia para resistir, mas no fundo sabiam que era inútil. Até mesmo Lex Luthor já havia desistido, graças às suas conversas com Kara Bárbara. Lembrou-se da existência de uma máquina milagrosa que uma vez esteve na posse da legião de super-heróis e que atualmente estava escondida em uma dimensão de bolso. Devido à sua periculosidade, Nightshade é a escolhida para a tarefa de buscar este artefato, e graças ao Martian Manhunter podem encontrá-la sem muitos problemas. Heróis e vilões discutiam sobre a solução para este conflito. Alguns pensavam em destruir a armada de antimonitores, mas de que adiantava isso se o multiverso ia colapsar? De qualquer forma, Constantine dizia ter a solução para o dilema, mas provavelmente sua resposta não iria agradar a ninguém. Enquanto isso, Mr. Terrific advertia que a armada de monstros estava destruindo outras realidades. A Terra 508, por exemplo, o mundo dos super-amigos. A Terra 2003, o lar dos jovens titãs. E por último, mas não menos importante, também a Terra 12. Melhor conhecido como Timber. Quer me seguir? Quer passar isso por mim? Isso vai acabar.
Ao menos me despedirei assim, sendo Batman. Não. Volta. Pablo, por que não estamos vivos? A proposta de Constantine é criar um novo universo, onde todas as versões existentes dos heróis se fundiriam em uma única forma original. Este seria um mundo onde todos compartilhariam uma única história, e ninguém neste lugar se lembraria de nada do que aconteceu. Superman rapidamente recusou essa alternativa. Ele não podia se permitir abandonar os mundos que já haviam sido destruídos, mas Lois o convenceu a seguir em frente, assim como uma vez fez um cientista chamado Jor-El. A máquina se recusava a responder a qualquer estímulo de energia, e é Fate quem descobre que a máquina precisava de um sacrifício. John Constantine cede às exigências de Luthor ao saber que todo esse conflito começou por sua culpa. No entanto, a máquina milagrosa parece não aceitá-lo. É então que a Mulher Maravilha toma uma decisão. Diana, há algum tempo, ao contrário de muitos, considera sua imortalidade como uma maldição. Ela viu as Amazonas morrerem na guerra, seus entes queridos. Todo vínculo com pessoas importantes inevitavelmente termina em algum momento. Mas ela continuava ali, de pé, e assim seria até a eternidade. Finalmente, ela decidiu que sua maldição deveria se tornar a salvação de todos os outros. 1.000 milhões de pessoas morreram ao meu redor. Ninguém deveria passar por algo assim. Isso não daria sentido à minha vida? A máquina milagrosa aceita o sacrifício da Mulher Maravilha. Um portal mostrando um novo universo aparece diante de nossos heróis. O Espectro também apareceu apenas para ser testemunha deste novo começo. Superman da Terra 2 é o primeiro a atravessar para o novo mundo, e os outros o seguiram quase imediatamente. Todos os personagens deste multiverso partem sem olhar para trás, esperando se encontrar na nova vida. The Question é um dos personagens que decide não atravessar o portal, ao considerar este novo início como algo falso, construído sobre um engano que ninguém vai se lembrar. Psycho Pirate ficou esquecido na Terra 10 até sua destruição, satisfeito com o silêncio resultante do desaparecimento dos heróis e vilões. O Espectro também não atravessa para um novo universo. E por último, Constantine, que acreditava que estava sendo esperado no inferno, na verdade parece ter se livrado de seus pecados. No entanto, em vez de seguir o caminho para o portal, ele decide dar meia volta e aparentemente desaparece junto com o antigo multiverso. Na Nova Terra, observamos uma jovem Diana brincando na ilha de Themyscira. Sua mãe, a rainha Hipólita, pede-lhe para ter cuidado com o que faz. Afinal, ela não é uma princesa imortal. Assim, desta maneira, é como termina esta história. Oficialmente, o Tomorrowverse chegou ao fim, meus amigos, e da minha parte só me resta agradecer por terem me acompanhado nesta longa jornada. Foi divertido analisar os trailers, notícias publicadas e teorizar sobre o futuro da saga e as pistas desde o início. No final, pelo menos na minha experiência com esses filmes, essas conversas com vocês e essas trocas de ideias foram o melhor do Tomorrowverse. Então, mais uma vez, muito obrigado. Ainda resta ver o que a Detective Comics continuará trazendo em termos de animação nos próximos anos. Atualmente já temos um catálogo variado em termos de séries e alguns filmes que estão por vir. Mas muitos de nós nos perguntamos se em breve teremos um novo universo animado de filmes, o que me parece pouco provável. Uma das dúvidas frequentes que me tem deixado nas redes é sobre a conexão entre o Tomorrowverse e o universo cinematográfico da DC de James Gunn. Alguns até me disseram que essa visão da jovem Diana é um avanço do que Gunn tem trabalhado com as Amazonas. Ou a animação da Mulher Maravilha, que ele também citou recentemente. Bem, pelo menos eu tenho muitos motivos para acreditar que não é assim. Gunn compartilha em suas redes notícias sobre avanços ou renovações de séries e filmes animados. Porém, ele não está envolvido nesses produtos. Seja My Adventures with Superman, Harley Quinn, para citar algumas, mas você sabe o que ele disse sobre o Tomorrowverse especificamente? Nada. O quê? Assim? Ele simplesmente o ignorou completamente. Acho que se esses filmes realmente tivessem, mesmo que a mínima importância para o universo cinematográfico da DC, nós saberíamos há meses. Agora, em relação à eliminação do Timbers e dos Titãs, sim, foi surpreendente e até um pouco chocante vê-los desaparecer. Mas provavelmente são apenas terras similares às que conhecemos. Ou seja, os mundos originais estão seguros em algum outro multiverso, e a prova está no próprio Darkseid. Lembra que a crise começou porque ele foi apagado da existência? Bem, no Timbers havia um Darkseid, então, como eu disse, essa terra não é o Timbers original. Gostei que este tenha sido o último trabalho de Kevin Conroy, e que tenham trazido Mark Hamill para seu papel icônico.
O mesmo ocorre com os dubladores de Razor e Terry McGinnis. Voltando ao assunto, se este não era o verdadeiro Timbers, podemos presumir que as outras realidades também não eram as originais? Ou pelo menos, é como eu vejo, cada um é livre para concluir o que quiser. Enquanto isso, não tenho mais nada para dizer. Obrigado por ter vindo aqui. Amigos, meu nome é Alex para o canal de Negaxó. Até logo!